Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Amém? Amém? Muito bem, irmãos. Vamos direto ao assunto. Porque nós fomos chamados para realizar uma obra. E já nos foi dito o que fazer. Então não temos mais tempo a perder. Quando uma pessoa não sabe o que fazer, aí se entende. Porque ela precisa ser ensinada. Né? É para isso que serve o discipulado. Mas quando a pessoa já sabe o que fazer e fica parada, tem uma coisa errada com ela. Aliás, tem um nome para ela, é negligente. E a palavra do Senhor diz que o negligente na sua obra é o quê? Irmão do desentala, crente. Irmão do desperdiçador, está escrito, não lembro onde é, mas está escrito. Sei que é no livro de Provérbios, certo? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, óbvio, né? O texto, o tema da nossa conferência. E hoje o Espírito Santo quer falar pessoalmente com cada um. E aí começar por mim, né? Ele quer nos falar hoje, ele vai nos falar hoje sobre 6 coisas para as quais nós fomos chamados, fomos ungidos para fazer. Ungido, né? Porque ungido não é só aquele que prega, não é só aquele que pastoreia, não é só aquele que é apóstolo, não é só aquele que é isso, que é aquilo, não. Ungido é todo aquele que foi chamado pelo Senhor e recebeu o Espírito Santo na sua vida, e quando ele recebeu essa unção, ele também recebeu uma responsabilidade dentro do reino de Deus, porque dentro do reino de Deus há muito o que fazer e não dá para ficar parado. Ficar parado quem não quer, quem não tem compromisso, mas todos nós fomos ungidos para cumprir uma missão. Amém? Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Né? Vamos começar por esse versículo. Quando Jesus entrou na sinagoga, voltando do deserto, que contextualizando, porque os irmãos já conhecem a história, quando ele vinha voltando da tentação do deserto, aonde ele venceu Satanás com o quê? Com o quê? Com a palavra, certo? Ele não lutou corpo a corpo com ele, porque um dia eu ouvi uma postagem, Jesus com queda de braço com o diabo. Isso é blasfêmia, que ele não precisa disso, né? Porque está escrito lá em 2 Tessalonicenses que ele vai destruir com o... Só isso, certo? Ele vinha voltando de uma vitória, porque ele venceu Satanás lá no deserto com a palavra. Aí o versículo 13 vai dizer assim: e acabando o diabo... Os irmãos vão ler, tá certo? Leia os irmãos, vai lá, o versículo 13, Lucas 4:13, vai lá. Eu me lembrei desse versículo na hora que o irmão estava ensinando ele aqui, disse: eu vou, mas eu volto. Foi ele não disse, foi? E pior que o bicho é atrevido, ele volta mesmo, viu? Volta. Ela sabe que vai levar outra lapada, mas ele volta. Teimoso, atrevido, né? E não se conforma. Mas ele já está derrotado em nome de Deus. Para sempre e amém. Eternamente. Agora que vem um amém, certo? Aqui, ó, presta atenção nesse versículo aqui, ó. Ele foi derrotado por Jesus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, que vive e reina para sempre. Mas o texto de Lucas vai dizer: acabando, ausentou-se por algum. Isso quer dizer que vai voltar, óbvio, né? Por algum tempo, eu vou ali, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E ele já voltou, né? E ele está onde também foi dito aqui. Onde é que ele está? Pronto, está em derredor. Então você já sabe que ele está em derredor. E se ele está em derredor, meu irmão, a vigilância tem que ser Pronto. Então não precisa mais explicar nada. Amém? Pronto. Agora vamos para o versículo 18. Aí Jesus vem, certamente bem cansado, porque batalha espiritual cansa mesmo.
viu? Aí ele chega, ele, em vez de ir para casa, ele passa na sinagoga. Era um dia de sábado. Os judeus tinham o costume, o próprio texto vai dizer aqui, conforme o costume. Os judeus tinham o costume de se reunir na sinagoga, assim como nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus e ouvir a palavra. Era a mesma coisa, era o culto deles, era desse jeito. Era dia de sábado na sinagoga e durava o dia todo, né? Aí Jesus entra na sinagoga porque era o costume deles, né? Quando ele entra, aí o povo já conhecia ele, né? Já sabia, olha ele, o filho de José, né? Porque o povo pensava assim, né? Ele entendia assim, que era filho de José. Rapaz, ele está aí, né? Ele operou muitos milagres lá do outro lado, né? Vamos dar uma oportunidade para ele ler, né? Para ele ler. E vamos ver onde é que ele vai ler, né? Está aqui, o versículo 17. O que é que está escrito no versículo 17? Peraí, irmão, tá tudo aí, tá tudo descoordenado. Vamos ler tudo de novo, todo mundo junto. Olha lá. E continua, vai lá. Continua. Pronto, até aí, pronto. Isso que vocês acabaram de ler, aqui nesse texto estão 6 coisas, 6 responsabilidades que o Senhor entregou nas mãos de cada um de nós e que Ele vai requerer de cada uma delas, de cada um de nós. 6 responsabilidades. Primeiro, Ele nos deu a unção. E o que é a unção, irmão? O que é a unção? É a autorização do céu para nós fazermos a sua obra. O próprio Jesus recebeu essa unção quando Ele foi batizado. Na hora do batismo, não que ele precisasse como Deus, não, nós precisamos entender isso. Como Deus ele não precisava, mas acontece que ele estava entre nós como homem, e como homem ele cumpriu todas as necessidades e exigências do ministério como homem. Tanto que João Batista até argumentou lá em Mateus, nós vamos ler, João Batista, Senhor, eu que careço ser batizado por ti, vem tu a mim. Ele estava dizendo, tu não precisa ser batizado, eu é que preciso. A Jesus tem que ser assim para que se cumpra a justiça. Faça o que precisa fazer. Então, amém, já que é assim, né? E quando Jesus saiu da água, essa parte o pastor José já explicou ontem, eu não vou perder tempo com isso, com essa parte, né? Quando o Espírito Santo veio e ele explicou a diferença entre pousar e repousar. Amém? Todo mundo se lembra? Pois não pode esquecer não, viu? Não pode esquecer não, porque a partir de amanhã vocês vão colocar isso em prática quando botar o pé para fora da sua casa. Se não fizer isso, todo esse trabalho não valeu de nada. Irmãos? Certo? Vamos lá. Primeira coisa, assim como Jesus foi ungido para cumprir o seu ministério como homem, nós também fomos para cumprir o nosso ministério. Isso cada um de nós. E quando é que isso aconteceu? No dia que você nasceu de novo, no dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele dia o Espírito Santo veio sobre você e lhe ungiu. Gostou? Pois é, então você é ungido, você já é ungido, não é só o pastor, não é só o pregador, não é só o apóstolo, os que se intitulam aí, né? Esse pessoal ainda se autodenomina ungido, né? Mas toda pessoa que confessou a Jesus como Senhor e Salvador tem essa unção, tem essa autoridade e pode exercê-la no nome de Jesus. Vamos lá, as 6 responsabilidades, presta bem atenção, não precisa anotar porque já está anotado, está tudo escrito aí na sua Bíblia. É só entender e quando for amanhã de manhã, a partir de amanhã de manhã, você colocar em prática, tá certo? Então vamos lá. Quando Jesus abriu o livro no profeta Isaías, foi lá na profecia, que Isaías, lá no capítulo, que está registrado no capítulo 61, quando Isaías profetizou:
sobre ele também, né? Mas ele também profetizou a respeito de Jesus que viria. Quando ele usa a expressão ungido, né? Essa expressão ungido significa exatamente Cristo. Ele estava se referindo a Cristo, o Messias. Quando Isaías fez, olha, se você for ler o texto da profecia de Isaías, do capítulo 61, né, até o versículo 3, você vai ver que o texto é semelhante, só tem uma diferença, que Isaías falou e Jesus não falou. Eu não vou dizer não, porque é para você ficar curioso e ler, viu? Ô irmão, digo não. Você vai ler. Quando você lê Isaías 61 e comparar com Lucas 4,18, você vai ver a diferença. Tem uma coisa que Isaías disse que Jesus não disse. Por quê, irmão? Porque não era necessário dizer naquela hora. Mas isso que ele não disse está se cumprindo agora nos nossos dias. É só ler e prestar atenção. Tá certo? Amém? Vocês vão ler Isaías 61? Agora não, quando chegar em casa, viu? Tá certo? Bom, vamos voltar para Lucas 18. Lucas 4,18. Aí Jesus lê o que estava escrito, que Isaías escreveu 700 anos antes. Hoje nós estamos no limiar do cumprimento de profecias que foram escritas há mais de 2000 anos, irmãos. Viu? Por quê? Porque esta palavra, em primeiro lugar, ela é fiel, em segundo lugar, ela é verdadeira, em terceiro lugar, é digna de toda aceitação, e em quarto lugar, ela se cumpre porque é a palavra de Deus. Ninguém duvide disso. Porque quem duvida está precisando aceitar Jesus, certo? Aí Jesus olha-se para o povo primeiro, né? Porque ele já sabia qual ia ser a reação do povo. É tanto que o contexto aqui, na minha Bíblia tem escrito assim, Jesus é expulso de Nazaré. Olha só, expulso, certo? Então quando você lê todo o texto, você vai entender por que ele foi expulso. Mas nós vamos aqui tratar só dessas 6 coisas, o resto você lê depois em casa, tá certo? Vamos lá. Aí Jesus abre, olha para o povo, assim, né? E lê. Ele já sabia qual ia ser a reação do povo. O Espírito do Senhor é sobre... Leia comigo. O Espírito do Senhor é sobre... Pronto. Da mesma forma como você leu agora, é exatamente o que acontece com você agora. O Espírito do Senhor é sobre você nesse momento. Irmão, só em ouvir isso já era motivo para isso aqui espocar de glória a Deus, irmão. O Espírito, deixa eu dizer de novo, o Espírito do Senhor é sobre você. Bom, tá bom? O que mais? Para quê? Aí é que está o negócio. Para quê? Para que o Espírito ungiu a cada um de nós? Foi só para ficar na igreja dando glória a Deus e aleluia? Levantando as mãos? Pulando, rodopiando, praticando uns excessos que até uns fazem, não, é o Espírito Santo. Não, porque você não se controla. Será que foi só para isso que ele nos ungiu? Não, olha aqui, o texto está dizendo claro, ele nos ungiu para nós realizarmos 6 tarefas. Vamos a elas? O Espírito do Senhor é sobre mim, vamos agora prosseguir com a leitura, vai lá. Pois que me ungiu, pronto. A parte da unção eu já expliquei. Ou seja, essa unção, que no Antigo Testamento era a unção sacerdotal, que era feita com óleo sobre a pessoa que ia ser consagrada ao sacerdócio, ou a profeta, ou rei, Davi, né? Samuel ungiu Davi derramando óleo sobre ele para ser rei. Mas hoje essa unção não é mais dessa forma, não se unge mais pessoas com óleo dessa forma, porque óleo hoje é só para enfermos no Novo Testamento. Esta unção hoje, ela é a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Porque o azeite do Antigo Testamento, ele era exatamente a tipologia do Espírito Santo. É tanto que quando os sacerdotes ou os profetas eram ungidos, eles eram cheios do Espírito Santo por causa disso. Havia aquela unção física, que o azeite era derramado sobre ele. Hoje não precisa mais disso, que ia precisar de muito azeite para ungir todo mundo. Não precisa mais disso, porque o Espírito Santo ele veio, Jesus prometeu que ele viria e ele veio, e ele está no nosso meio, e ele nos ungiu para fazer a sua obra. E que obra é essa? Vamos lá.
Vamos com calma aqui me acompanhar aqui no texto. Vamos lá. Pois que me ungiu para. Aí vem a primeira coisa. Lê aqui comigo. Evangelizar os pobres. Primeira coisa. Que pobres são esses? Será que são os pobres que não tem nada, ganha salário mínimo, vive de aluguel, não tem dinheiro? São esses pobres aí? Não são esses pobres. Porque se fosse assim, os ricos não deveriam ser evangelizados. Aí seria acepção de pessoas. E a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele quer salvar o pobre, Ele também quer salvar o rico. Porque para Ele não há diferença. Não há diferença entre rico e pobre, entre preto e branco, entre judeu e grego, entre sábio e ignorante. Não há diferença, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então esses pobres aqui são aqueles mesmo que Jesus fala lá em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres porque eles serão chamados, porque deles é o reino dos céus. Está vendo aqui, ó? São esses pobres, ou seja, são pessoas que têm um espírito humilde, são pessoas que têm um coração aberto para receber a palavra, são pessoas que têm um espírito quebrantado e entendem que precisam de Deus. Essas pessoas, elas têm facilidade de crer, de receber a palavra e de receber a salvação e depois se tornarem filhos e servos do Deus Altíssimo. Independente de ser pobre ou rico financeiramente, o pobre aqui não é esse o caso. É apenas uma pessoa que tem o coração quebrantado. Às vezes nós usamos muito essa expressão, pai, o fulano ali é pobre de espírito, mas com isso nós queremos dizer que a pessoa é um idiota, que a pessoa é um tolo, é um besta. Nós queremos dizer, mas não é. Aqui não é isso. Aqui é uma pessoa que tem o coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18 vai dizer assim, aliás, vai dizer não, diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É assim que está escrito no Salmo 34, versículo 18. São esses aí que ele está dizendo evangelizar os pobres, ou seja, quem já tem um coração pronto para receber, ou seja, a terra fértil. Na parábola do semeador não tem, né, a terra dura, né, que é lá no caminho, que não recebe nada, né, aí vem um demônio, leva a palavra e tal. Então é aquele que tem o coração pronto, já está pronto para receber a palavra, é a terra fértil, é esse aqui. Amém? Primeira, isso aí só vai fazer, viu? Procurar essas pessoas. O próximo aqui. Curar, acompanha comigo a leitura, não fechar a Bíblia, porque tem pregador aí, galera, pode fechar a sua Bíblia, não. Continue com a Bíblia aberta e vamos continuar comigo aqui, acompanhando, vai lá. Curar os, vai lá. Enviou-me quebrantados do coração. Esses aqui são aquelas pessoas que estão com o coração carregado de mágoas e decepções. Pastor de Carlos, aquele rapaz que nós encontramos ontem à noite era um caso desse. Viu o monte de desabafo que ele fez ali? Era um caso desse aqui. Quebrantado do coração. Pessoas que sofreram todas as decepções na família e até mesmo na igreja. Essas pessoas se decepcionam e deixam de crer até mesmo em Jesus. São essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas estão doentes, é por isso que o texto diz curar. Curar, repete aí comigo a leitura. Curar os quebrantados do coração. São essas pessoas. À nossa volta há uma multidão delas. Aqui na peça foi apresentado uns casos desse tipo, que muitas vezes por preconceito nós até evitamos. Lá onde eu moro, existem umas pessoas, o pastor de Carlos conhece o lugar. Existem umas pessoas lá que bebem e ficam lá no meio da rua e tudo. E eu comecei a fazer amizade com eles. E um dia eu estava ali perto deles lá, conversando com eles e respondendo perguntas e pregando para eles. E passaram umas pessoas que congregam lá e me viram lá conversando com eles. Primeiro não falaram comigo e segundo deram a volta pelo outro lado da rua.
Aí eles comentaram comigo. Tá vendo aí, ó? Isso aí são uns hipócritas. Encheram a boca de hipócrita. Vocês têm toda a razão. Vocês têm toda a razão. São uns hipócritas mesmo. Porque Jesus chamava de hipócritas essas pessoas. Lá em Mateus 23, Jesus chama os fariseus de hipócritas só 7 vezes. Só. Viu? Essas pessoas estão precisando de cura. E como é que nós vamos curar essas pessoas se não chegarmos perto delas? Como? Se muitas vezes nos afastamos, pode ser que o pessoal da igreja me veja e venha me criticar. Você está preocupado com isso? Se Jesus estivesse preocupado com isso, não teria entrado na casa de Zaqueu, não teria entrado na casa de Mateus. Não são os sãos que precisam foi dito aqui. Não são os sãos, ou seja, os sadios que precisam de médico. Foi dito aqui, certo? Então essas pessoas, segundo, curar os quebrantados do coração, são essas pessoas. Feridas, doentes, decepcionadas, e está uma multidão à nossa volta. Muitas vezes esperando algo de nós. A gente passa na rua com a Bíblia debaixo do braço, né? Todo bonitinho, paletó gravado, mas nem olha para essas pessoas. Aí eles chamam de hipócritas. Chama mesmo, irmão. Porque eu já ouvi. Terceiro, vamos lá. Terceiro está no versículo 19. Apregoar, vai lá ler comigo. Apregoar liberdade aos cativos. Primeiro, vamos entender o que é um cativo. As pessoas aqui da peça não estavam acorrentadas? Eu não vi não, vocês viram. Só. Não estava, não estava. Tudo acorrentado, né? Manietado, né? Que isso é manietado. Levaram Jesus manietado para o Sinédrio. Acorrentado. Essas pessoas são os cativos. Espiritualmente, como é que essas pessoas são cativas? São pessoas viciadas em vários tipos de vício que não conseguem se libertar, porque uma pessoa que está manietada, ela não consegue se libertar sozinha. Não é nem um super-homem para quebrar a algema, né? Tem uma cena que quebra, né? Não são. E nem super crente consegue fazer isso. São pessoas que estão manietadas, cativas e aprisionadas pelo inimigo. Antigamente, nas prisões, isso aconteceu com Paulo e Silas, viu? Atos 16. As pessoas, além de presas, além de ir para dentro da cela, ainda era manietado. Ficava lá. E mesmo preso dentro da grade, com o soldado lá de fora, ainda era acorrentado. Isso era ser cativo. Então, espiritualmente falando, são essas pessoas. É o drogado que não consegue largar a droga, é a prostituta que não consegue deixar de se prostituir, é o cachaceiro que não consegue parar de beber cachaça. São essas pessoas. Curar, né? Apregoar liberdade aos cativos. Então, para essas pessoas, o Senhor nos ungiu para pregoar, ou seja, para falar para elas que Jesus é quem pode libertar. Agora isso aí vai depender deles. Vai depender deles. Porque se eles realmente creem que Jesus pode libertar e procurar, eles serão libertos. Vendo a liberdade aos cativos. Mas é uma função nossa apregoar. Antes de vir para cá, no sábado de manhã, eu estava esperando o ônibus lá na agência. E o espaço lá é apertado. E tinha uma senhora com muitas bagagens ao redor dela. E chegou um camarada embriagado, daqueles embriagados bem inconvenientes mesmo, tirando onda com ela. E eu vi assim, eu pensei que fosse algum parente dela, ou fazendo hora com ela, ou filho dela. Para onde é que a senhora vai, que essa bagagem toda vai para a guerra, é? Aí ela ficou lá, não, que guerra, coisa nenhuma. E eu ali pertinho ouvindo essa conversa. Como ele falou em guerra, já me chamou a atenção. Aí do lado aqui tinha uma mocinha. Aí ele pegou e envolveu a mocinha na conversa. E eu pensando que eram conhecidos, né? Do jeito que ele estava falando, porque tem gente que é todo bem inconveniente, né? Aí ele começou, meteu a mocinha na conversa. Aí a mocinha está repreendida, negócio de guerra, trazer guerra para cá, não vem guerra para cá não. Aí meteu os políticos no meio, não sei o quê, né? Aí eu olhando. Aí ele pega, olha para mim.
Quando ele olhou para mim, eu digo, lá vem. Quer ver que o negócio agora é comigo? Aí lá veio ele. E aí, o que é que você diz disso? Ele disse, a guerra vem para cá, sim. Como é que é? Vem. Como é que você sabe disso? Eu sei, está escrito. Quando eu falei, está escrito. Aí ele olhou assim. Ah, você é evangélico, né? E vocês têm mania de dizer esse negócio, está escrito. Disse, não, a gente aprendeu isso com Jesus. Jesus disse, está escrito. Ah, então explica. Aí ele alterou a voz. Começou a falar alto para chamar a atenção das pessoas. E a plataforma cheia de gente. Eu digo, pronto, o negócio estreitou aqui. Começou a falar, ei pessoal, tem alguém aqui que é a voz da verdade. A voz da verdade é uma banda musical. Ele ouviu dizer isso. Você tá zoando comigo? Não, estou falando a verdade. Você, né? Aí começou, aí depois explica para nós aí como é que vai ser esse negócio. Aí disse, bom, já que vocês querem que eu explique, aí eu comecei a pregar para eles lá. Sobre exatamente isso. Vocês se preparem, porque o dia do juiz está chegando, essa guerra que está começando, aí está só começando, mas ela vai envolver o mundo todo, e é aí que a ira de Deus vai desabar sobre o mundo. Aí eu comecei, já que atiçaram, né? Aí eu comecei. Aí ficaram tudo assim olhando. E a mocinha que estava do meu lado, disse, eu era da igreja, eu congregava ali com o pastor Mário, lá em Amontada. Congregava lá. Eu estou afastado, depois eu volto. Aí ele foi me dizer, eu também sou afastado do evangelho. Depois eu volte enquanto é tempo, viu? Porque quem está voltando é Jesus, e quem não tiver consertado com ele vai ficar. E todo mundo ouviu, aí uns ficaram olhando para a cara dos outros assim. Entendeu, irmãos? Não podemos perder as oportunidades. Nós fomos ungidos, foi para isso. Foi para anunciar a liberdade aos cativos. Ao nosso redor está cheio deles, e o Senhor nos ungiu, o Espírito do Senhor nos ungiu, ou seja, Ele nos deu capacidade, nos deu dons e nos deu autoridade para realizar essa obra. Agora, quando a pessoa não faz, das duas uma, ou é porque é rebelde mesmo, ou então é porque não acredita que tem essa autoridade. Certo? Vamos em frente. Vamos continuar aqui, liberdade aos cativos, né? Eu falei, dá vista aos cegos. Que cegos são esses aqui? Tanto pode ser os cegos físicos, como os cegos espirituais, que são a maioria deles. A maioria das pessoas tem uma visão excelente, mas são cegos espirituais. Não sabem o que está acontecendo à volta delas. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, que lá está dito assim, que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Quem é? E estava aqui. Quem é? É o Deus desse século. O que é que ele faz? Ali, irmão, tá ali, ó. Cegou, ó, não foi os olhos, viu? Quem foi cego os olhos foi Sansão. Foi olhar para o lugar errado, né? Viu? Daí, viu, rapaz? Olhar para o lugar errado, perde a vista, viu? Cegou o entendimento. Ele faz isso exatamente para quando a pessoa ouvir a palavra não dar crédito, não entender, e por não entender também não acreditar. Ele vive fazendo isso. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para quê? Ele não faz nada sem propósito, não. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Bota o resto aí do texto. Para isso. Ele segue o entendimento dessas pessoas, que é para quando chegar a hora de alguém pregar, a pessoa ou não entender, ou não aceitar e ficar por isso mesmo. E eu sei, está certo, mas fica por isso mesmo. Mas nós fomos chamados para dar vista a essas pessoas. Como assim? Explicando a elas a verdade. E quando você abre a boca na unção do Espírito Santo, aí os olhos deles são abertos. Mesmo que não aceite, mas aí ele entende. Ele pode até não aceitar Jesus na hora, mas ele entende. Tá certo? Vamos em frente. Pôr em liberdade os oprimidos. Olha, oprimido é diferente de cativo. O cativo, ele já está amarrado, né? Como o pessoal diz lá, está amarrado, né? Evite dizer isso por aí, viu? O cativo já está amarrado, está abanietado, como eles estavam aqui. O oprimido não. O oprimido, ele é livre, mas ele vive sendo tentado o tempo todo.
O oprimido muitas vezes, ele já foi liberto, mas o inimigo não desistiu dele. Lembra quando ele disse, eu vou, mas eu volto? Ele não desiste, assim como Deus não desiste de nós. O adversário também não desiste. Porque assim como ele já está condenado, ele também nos quer arrastar para a condenação junto com ele. Ele não desiste, por isso que ele vive aonde? Em redor, né? Aí Pedro diz assim, vigiai, sede sóbrio. Presta atenção, vigilante. Certo? Dá liberdade aos oprimidos. Como é que a gente vai fazer isso, dar liberdade aos oprimidos? É através do aconselhamento, é através da oração, é através da intercessão, é ajudando essas pessoas a buscar a Deus, ensinando eles a palavra, incentivando eles a orarem, a jejuarem também, porque aí eles vão sendo libertos dessa opressão. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui de uma coisa que aconteceu recentemente comigo lá na Praia de Moitas. Voltando aqui à questão dos cativos. Tem um rapaz lá que ele bebe direto. Bebe direto. E uma vez eu estava conversando com o Senhor, um senhor que eu venho evangelizando, e ele até já aceitou Jesus. Porém, ele não vai para a igreja lá por causa dos problemas que ele tem com as pessoas lá. Eu digo, tudo bem, importante é você aceitar Jesus, porque não é a igreja que salva, é Jesus. Amém. Eu estou acompanhando ele na casa dele. E um dia eu estava conversando com ele no banco da praça. Aí chegou esse rapaz, embriagado, das quedas, com uma garrafa de não sei o que na mão lá pela metade. Chegou perto e o Senhor falou para ele assim, olha, sai daqui perto de mim. Você estando bom, conversa com você. Você não estando, não quero nem lhe ver. Aí saiu, grunhiu e saiu. Foi bem ali. E lá vem ele de volta. Aí o Senhor falou, eu vou me levantar, se for para casa. Eu não quero ver, conversa com esse cara, não gosto de bêbado. E eu fiquei lá sentado no banco sozinho. Aí lá vem um cara. Olhou assim para mim, aí passou direto. Aí foi lá para o outro banco. Da pracinha lá, do outro banco. Quando ele chegou lá, ele pegou a garrafa e pá, quebrou em cima do banco. Espatifou, caco para tudo que foi lado. Até aí tudo bem. Quando eu cuido que não, aí ele se deita em cima e começa a se roçar. Assim. Sim, em cima dos cacos de vidro. Aí eu, ei rapaz, esse cara tá endemoniado. Para fazer um negócio desse. Ficou lá roçando e grunhindo. Isso é um porco, roçando e grunhindo. Aí eu digo, rapaz, o que eu faço, hein? Aí eu lembrei disso aqui que Jesus falou, né? Mas eu me levantei na intenção de ir para casa. Porque tem hora que a gente fica nessa, não quero me envolver não, né? É melhor não se envolver, né? A gente fica nessa, né? Quando eu vou passando de frente dele, o Senhor tocou no meu coração que eu fosse da direção dele. Aí eu vim aqui, aí fiz aqui e fui na direção dele. Aí deitado no banco lá, se roçando, assim, e estava sem camisa ainda por cima. Aí eu cheguei assim, só fiz olhar para ele assim, ele deitado no banco, eu olhei nos olhos dele. Quando você se deparar com uma pessoa assim, olhe nos olhos. Não tire os seus olhos dos olhos dele. Não tire. Viu? Tem gente que fica com medo, aí vai fechar os olhos, vai orar, vai. Faça isso não, meu. Você tem que ficar com os seus olhos alerta nos olhos dele, fitar nos olhos dele. Quando ele olhar para você, que ele vê o Espírito Santo em você, ele amolece. A não ser que você não crê. Se você não crê, não faça não. Se você tem medo, não faça não. Mas se você crê que você foi ungido para libertar os cativos, encara ele nos olhos. Porque você está encarando é o demônio, não é aquela vida não. Você tem que entender isso, irmão. Isso aqui é fé, não foi falar de fé aqui, tem que ter fé para fazer isso aí também. Aliás, isso é que tem que ter mesmo. Aí ele deitado lá, eu olhei assim nos olhos dele. Aí ele pegou, olhou para mim, ele não, né? O coisa, né? Que estava nele lá. Que disse que ali volta já, né? Vá para sua casa que eu não quero conversa com você, não. Desse jeito. Aí eu olhei assim para ele, tá certo. Eu também não quero conversa com você, não. Mas você vai largar essa vida aí, viu?
Em nome de Jesus. Quando ele disse isso, se estribuchou, né? Só disse isso. E virei e fui para casa. Não passou uma semana. Eu via passando na mesma rua. E esse mesmo rapaz estava sentado no comércio, tomando café. Isso era de tarde. Aí ele me viu e disse: ei, irmão, a maior alegria do mundo hoje. Ei, irmão, tu quer tomar um cafezinho comigo? E eu ia resolver uma coisa. Eu vou ali e volto já. Bote o café, pode botar o café no copinho que eu vou ali e volto já. Quando eu voltei, ele já tinha posto o café para mim. Aí ele olhou para mim e disse assim: irmão, eu quero que você pregue a palavra de Deus para mim. Entendeu, irmão? Liberdade aos cativos. Foi para isso que o Espírito Santo te ungiu. Não tem medo não. Olha para ele nos olhos e segura nos olhos, porque nessa hora o Espírito Santo vai te dar autoridade para expulsar o demônio da vida dele e libertar aquela vida. Não precisa nem fazer zoada, nem sapatear. Não precisa dessas coisas não, porque Jesus, quando ele expulsava um demônio, ele só dizia assim: te cala e sai dele. Marcos 1 esqueci o versículo, está lá na sinagoga, o endemoniado de Cafarnaum. Foi fazer zoada lá e só disse: te cala e sai dele, pronto. Agora tem que crer, irmão. Se você crer realmente que o Espírito do Senhor está sobre você, então você tem autoridade para fazer isso. Agora, se na hora der medo, é porque não crê. Então, se não crê, irmão, é melhor fazer o retorno e ir embora, antes que seja envergonhado. Tá certo? Para terminar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Daqui a sexta coisa para a qual nós fomos ungidos. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que pregar a salvação, do que anunciar que Jesus está voltando, do que dizer para essas pessoas que eles precisam receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para serem libertos e ter a esperança e a certeza da vida eterna. Foi para isso que nós fomos ungidos e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Se não estamos fazendo, alguma coisa está errada conosco e o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Vamos lá dizer comigo de novo. Me ungiu para evangelizar os... Fala alto, irmão. Evangelizar os pobres. É para ele ouvir mesmo. Fala alto. Evangelizar os pobres. Curar os quebrantados do coração. Apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. São 6 responsabilidades, 6, por que 6? Porque 6 é o número de homem e aqui são benefícios para a humanidade que o Senhor nos autorizou no nome dEle, no poder dEle, na virtude dEle, para trazer essas bênçãos para a humanidade, porque é disso que eles estão precisando. E muitos estão procurando, mas muitos de nós, com medo de enfrentar as situações, estamos perdendo oportunidade de libertar vidas para Deus. Está anotado aí na sua Bíblia. Lê, recapitula e depois põe em prática e você verá o que Deus vai fazer através da sua vida. Quantas vidas Ele vai libertar, transformar, salvar, curar através da sua vida, porque simplesmente você decidiu, aliás nós, decidimos colocar em prática essas 6 coisas para as quais nós fomos ungidos, e a unção dele continua sobre nós, ele só está esperando que nós coloquemos ela em prática. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.